Capítulo 56. 6. A Grande Vitória. Os soldados e cidadãos de Chambord perderam forças para se levantar e suas armas caíram no chão. Todos correram pela muralha em direção aos portões do castelo. Todo mundo queria entrar na ponte desmoronada. Mesmo se eles acabassem morrendo, eles ainda queriam trazer seu rei de volta. Ninguém acreditava que seu rei, que era abençoado pelo Deus da guerra, estava morto. Ele tinha que estar vivo. Ele só podia estar. Na multidão, apenas algumas pessoas estavam em silêncio. Todos tinham expressões diferentes, mas suas excitações vazavam através de seus olhos. O primeiro-ministro Bazer estava de pé, sob a torre de vigia, e estava tendo dificuldade em segurar seu deleite. Ótimo! Ele está finalmente morto. Honestamente, a força que Alexander havia demonstrado naquela batalha o chocou e o fez se sentir ameaçado. Ele não esperava que o retardado rei adolescente pudesse ter esse tipo de poder. O comportamento retardado de Alexander era antes apenas um ato? Bazer suava frio toda vez que pensava nisso. Quanto mais ele olhava para a figura invencível na ponte, mais ele ficava aterrorizado. É perfeito. Alexander foi morto nas mãos dos inimigos e o colapso da ponte significa que os inimigos não podem mais ameaçar Chambord. É como matar dois pássaros com uma pedra. Meus planos futuros podem ser perfeitamente executados agora. Ao lado de Bazer, o gordo Gil tinha um grande sorriso no rosto. Alexander, seu idiota. Você está finalmente morto. Ah! Idiotas sempre serão idiotas. Mesmo que você se tornou normal, tudo que sabia era avançar como um porco imundo e arriscar sua vida por aqueles pobres cidadãos. Veja, você foi derrubado por todas aquelas flechas. Gil virou a cabeça e olhou para Angela. Ele lambeu seus lábios quando um olhar obsceno e vicioso apareceu em seu rosto. Seus olhos estavam cheios de desejo. Se Brooke não estivesse guardando Angela de perto, Gil não teria esperado e já teria feito algo. Na enorme tenda preta, localizada no meio da base inimiga, o Cavaleiro de Prata mascarado estava sentado na cadeira de pedra no meio da tenda, totalmente impotente. Ele olhou para os 9 cavaleiros negros restantes e disse numa voz profunda: "Preparem-se para irmos embora. Matem todos os soldados gravemente feridos que não podem se mover. Não podemos deixar o Império Zenith saber que estivemos aqui. Limpem o campo de batalha com cuidado e não deixem quaisquer vestígios. Eu juro que, um dia, eu Mateja Kesman liderarei a Cavalaria de Ferro de Eindhoven e quebrarei este pequeno reino em pedaços." Enquanto ele dizia a última parte, o Cavaleiro Prateado mascarado apertou a mão com força e tremeu de raiva. Mas neste momento, algo inesperado aconteceu. Uma rajada de ar sibilou de longe e cortou toda a tenda em 2 partes. A tenda caiu para os 2 lados, fazendo com que a luz do sol brilhasse e revelasse tudo dentro da tenda. "Receio que você não tenha a chance de voltar." Uma voz apática soou à distância. A pupila do Cavaleiro Mascarado de Prata contraiu-se repentinamente. Ele descobriu, com medo, que a figura monstruosa, que deveria estar morta, se aproximava lentamente, passo a passo. Uma sangrenta sensação assassina o pressionava cada vez mais e ele estava tendo dificuldade em respirar. Você, o Cavaleiro de Prata mascarado, tinha uma expressão inconcebível em seu rosto. "Você não morreu." "Claro que não morri. E isso significa que você terá que morrer." Fei se aproximou cada vez mais. Ele parecia tão afiado como uma faca. Era a primeira vez que via o Cavaleiro de Prata mascarado, mas com as roupas luxuosas e a forma como o cavaleiro estava protegido no meio dos cavaleiros negros, era óbvio que o homem que usava a máscara de prata era o comandante dos inimigos. Ele era o culpado pelos assédios e pela morte de centenas de cidadãos e soldados de Chambord. Fei nunca poderia deixar alguém assim vivo cujas mãos tinham sido responsáveis por tamanho banho de sangue. Fei não sentiu nenhuma grande flutuação de energia do Cavaleiro de Prata mascarado, então ele estimou que o Cavaleiro de Prata mascarado estava em torno do rank de 2 estrelas. Esse tipo de poder não era uma ameaça para Fei.
Ele estava confiante de que ele poderia matar o Cavaleiro Mascarado de Prata com um único golpe. Os soldados ao redor não se atreveram a chegar mais perto. O Cavaleiro Mascarado de Prata e os Cavaleiros Negros à sua direita pareciam tão fracos em comparação com Fei. Vá, mate-o. O Cavaleiro Prateado Mascarado gritou enquanto apontava a mão. Os 8 Cavaleiros Negros não hesitaram e rugiram enquanto avançavam em Fei. Embora soubessem que provavelmente iriam morrer, sob sua estrita disciplina e a coerção do Cavaleiro Prateado Mascarado, não se atreviam a pensar 2 vezes. Morra! A expressão de Fei ficou fria e ele acelerou. Seu corpo deixou uma série de imagens no ar. Quando ele estava prestes a colidir com os Cavaleiros Negros, uma luz branca piscou e o armamento bárbaro escudo espinhoso azul e sabre tempestade apareceram em suas mãos. Então ele deu um giro de 180 graus, fazendo com que a espada de ouro se transformasse em um flash de luz dourada. PLLKKKCCHHHH. Depois de 8 sons claros, os 8 Cavaleiros Negros congelaram em suas posições. Fei não diminuiu a velocidade nem um pouco. Ele se transformou num furacão frenético e varreu em direção ao Cavaleiro Prateado Mascarado. Embora sua expressão fosse fria, um fogo furioso ardia em seu coração. Ah, eu mesmo vou matar você. O Cavaleiro Mascarado de Prata reuniu sua coragem. O poder mágico azul brilhava em torno de seu corpo. Ele condensou uma bola de gelo espetada, do tamanho de uma bola de basquete, e atirou na direção de Fei. Ao mesmo tempo, uma série de sigelos apareceu e girou em torno dele, dando forma a um protetor de gelo. Ataque e defesa instantâneos. O Cavaleiro de Prata Mascarado era um mago de gelo de 2 estrelas. De seus movimentos, Fei poderia dizer que ele tinha muita experiência em prática de combate. Ele tomou a melhor decisão numa fração de segundo. A bola de gelo atingiu Fei em cheio. Uma expressão de êxtase apareceu no rosto do Cavaleiro Prateado Mascarado. Enquanto a bola de gelo poderia entorpecer o corpo de seu adversário e retardar seus movimentos, por um pouco de tempo, ele poderia usar vários dispositivos mágicos e cantar muitos feitiços mágicos para derrubar facilmente seu oponente mais odiado. Contudo, o tornado avançando não diminuiu a velocidade em tudo. Com uma velocidade impressionante, Fei chegou na frente do Cavaleiro Mascarado Prateado instantaneamente. Nos olhos do Cavaleiro Mascarado Prateado, a espada dourada simbolizava o chamado do ceifador, que o perfuraria sem clemência. Sob uma situação tão perigosa, o Cavaleiro Prateado Mascarado rugia como um urso ferido. Seu poder mágico flutuou para fora de seu corpo loucamente e deu forma a numerosos singelos, girando em torno dele rapidamente e dando forma a camadas e camadas de defesa de gelo. Tudo o que ele queria fazer era bloquear os ataques letais daquela espada de ouro. No entanto, ele estava apavorado. Ele bloqueou a espada de ouro por um pouco, mas depois de ter sentido um gosto de sangue, ela perfurou através dos escudos de gelo como relâmpago. Plique. A espada de ouro era impiedosa e perfurou através da garganta do Cavaleiro de Prata Mascarado. No momento seguinte, o último fio de vida desapareceu daqueles olhos sob a máscara prateada. O Cavaleiro Prateado Mascarado não podia acreditar mesmo até o seu último momento ele não acreditava poderia ser que ele, o príncipe alto e majestoso, que iria herdar o trono de um império e deixar seu legado no continente Azeroth, iria morrer num lugar como este. Vestindo uma máscara. Você se acha? Fei agarrou o punho do sabre tempestade firmemente e cuspiu no Cavaleiro de Prata Mascarado desdenhosamente. Ele não se preocupou com os pedaços de gelo que estavam em seu corpo. Ele chutou o cadáver do Cavaleiro Prateado Mascarado enquanto embainhava a espada. Olhou com desdém para os inimigos que o rodeavam, que estavam inexpressivos. Ao mesmo tempo, os 8 Cavaleiros Negros, que estavam ainda em suas posições, caíram suas vidas já haviam sido tomadas pelo sabre tempestade. Apressem-se e deem a poa do fora daqui. Fei de repente rugiu. Os milhares de inimigos sentiram como se tivessem sido perdoados quando estavam diante de uma execução. Eles gritaram quando se viraram e correram para escaparem de Fei.
Todos desejavam ter mais duas pernas para que pudessem correr mais rápido. Nesse momento, uma alta corneta soou na planície ao longe. Uma grande formação de cavalaria avançava na direção de Chambord. Olhando de longe, parecia que a cavalaria era como nuvens escuras e estava criando um terremoto.